Bom, pessoal, é isso. A gente parou nessa aba aqui, tá? Eu vou só dar uma explanadazinha rápida aqui. Então, isso aqui a gente teve algumas atualizações, certo? Então, você consegue exportar todos os serviços. Se você já tiver, por exemplo, todos os serviços no MS Project, exporta em Excel, é, com o ID, o serviço, a unidade de medição, a quantificação, a data de início, a data de término, a quantidade de dias que ele precisa fazer. Então, assim, se você já tiver tudo isso, então é só importar aqui. Importa, automaticamente a obra vai criar, o sistema vai criar todos os serviços lá, né? E já vai deixar vinculado os preços, né, do planejamento aqui dentro. Então, quando tu for executando, essa parte aqui vai ir atualizando. No caso, se tu exportar isso aqui, você não vai enxergar, né? Porque você não está exportando por aqui, certo? Você vai estar exportando pelo teu banco de dados. Então, quando você for medindo e precisar exportar o que é que foi medido, vai só aparecer esses valores aqui, ó, né? Do que foi medido no financeiro, que é nessa outra aba aqui, tá? Já entrando nela aqui, eu já quero falar um pouco dela aqui em relação ao orçamento previsto, né? Que isso aqui é o valor total da obra. Então, seria o teu orçamento quando você lançou lá digamos, a tua planilha, ou então criou do zero lá o serviço e na aba orçamento foi colocando cada serviço, cada preço e foi produzindo lá é, organizando o teu planejamento, certo? Então já vai aparecer aqui o, desculpa, o valor agregado, né, que é o que foi medido até então, o custo real pago, que no caso aqui, como é algo exemplo, pessoal, isso aqui tá bem, como é que eu posso dizer assim? Tá bem louco isso aqui porque eu fiz uma obra exemplo e fui lançando aqui só para exemplificar e testar as funcionalidades, né, para ver se está tudo ok. Então assim, isso daqui será o custo real, porque assim, tudo que você for comprando e lançando por aqui, né? Você compra, tem um valor aqui, fornecedor, credor, né? A descrição, se está pago, se está pendente, o custo de qual serviço, se tiver, né? Se for para um determinado serviço, ou então se for para toda a obra, é um custo indireto, o valor e anexar o comprovante. Então, tudo vai aparecer aqui, tá? Em tempo real para você. Então, o resultado é o saldo, né? E o desempenho, né, do orçamento. No caso aqui, como eu falei, isso aqui é um exemplo, a gente foi testando no limite, que é para ver o comportamento do sistema. No caso aqui estourou, né? E aqui a gente tem a filtragem, certo? De todos os serviços. Se quiser fazer aqui uma auditoria, né, para ver por que deu esse valor, o que foi gasto, verificar alguma nota fiscal, então você consegue ver tudo por aqui. Aqui não tem nenhuma, que nem eu falei, isso aqui a gente usou para teste, então não lançou nenhum comprovante aqui, mas você pode editar, inclusive, e lançar, tá? Se estava pendente, você bota pago e assim você vai alimentando o teu sistema. E isso aqui vai se tornando, né, um guia para você, né? Aqui esse gráfico em disco, mostrando todos os parâmetros aqui do teu gasto financeiro, tá, pessoal? Eu vou sair um pouco aqui dessa obra e vou entrar. Vou sair por aqui só para você pode, se você tiver mais de uma obra, vai aparecer aqui, tá? Então você pode escolher aqui ou você pode voltar aqui para o painel do administrador, por aqui. Então estou aqui na aba da Casa Rafael, que nem eu falei. Não tem nenhum serviço, tá? Mas eu quero exportar um serviço para dentro dessa obra aqui. Eu já tenho planejamento que eu já tirei lá por exemplo, do Prost, né? Então, exportei em Excel. Eu quero só trazer para cá para me acompanhar dia a dia junto com meus encarregados e mestre de obra.
que é uma planilha de preço que eu fiz recentemente. Eu não coloquei aqui, pessoal. Infelizmente esqueci de colocar aqui a data de início e a data de fim. Mas se você vai imprimir do Prost ou vai fazer do zero, coloque a data de início e a data fim, tá? Data de início. Ou data de início é a quantidade de dias que você precisa, que é para você não estar precisando editar tudo de novo, né? Seria data início. Quantidade de dias. Então, prazo, né? Prazo. Seria mais ou menos isso aí. Mas bora lá. Voltar aqui para o sistema. E em orçamentos, usar esse botãozinho aqui. Substituir tudo. No caso eu não tenho nada. Poderia só ser isso aqui, ó. Mas se já tiver uma coisa que você não quer tirar, limpar tudo, você deixa isso. O orçamento importado com sucesso, 26 serviços adicionados, 0 atualizados, orçamento total da obra. 1.800, milhão, né? Tem um dado aqui. Essa vírgula não era para ser vírgula. Muito bem. Vou só excluir isso aqui. E na aba serviços vai estar tudo aqui, tá? Se você olhar bem, ficaram todos com início pro dia 10/6, hoje. Por isso que tem que ter lá a data de início, tá, pessoal? Para você não estar precisando preencher isso aqui com as datas. Porque senão toda vez você vai ter que vir aqui. Então, quando você for fazer a exportação, lembre-se que tem que ter a data, o prazo e a data de início, tá? Para ele fazer a leitura direitinho. Então, aqui, agora tá certo. Lá no modalzinho que apareceu aqui tá esquisito, que era uma vírgula, né? 1 milhão, 1.826, né? Seria o custo para essa obra aqui, né? Tá dentro do orçamento. Então, tudo que for agregando lá, né, na produção, vai aparecendo aqui, certo? Essa aba aqui, como eu falei, ela só mostra para você quando você busca aqui, tá, pessoal? Nessa tabelinha aqui, ó, né? Nesse, nesse banco de dados, né? Então, vai aparecer aqui e aqui você vai editando. Se você precisar editar nesse orçamento importado, você vai editar diretamente por aqui, tá? Configurações e vai atualizando preço, tá?
Se já tiver o BDI já feito, tem, quando você importa já tem que estar tudo certinho, tá bom? Vou dar aqui só uma produçãozinha para a gente validar lá, né? 1.400, vou botar uma pancada alta aqui, 1.400, botar 700. A produção aqui foi bem alta, né? 1.500%. Trabalhando muito aqui. A gente dá um pulo lá no financeiro e já consegue visualizar o que foi medido, né? O resultado, o desempenho, né? Pela data. Se eu não tivesse conseguido executar aquele serviço, eu tivesse, se ele fosse um serviço atrasado, ele já ia mudar esses valores aqui, né? Ele ia estar, ele deveria ter medido mais. Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente, o gráfico não foi gerado porque a gente não tem dados suficientes ainda para gerar o gráfico aqui, tá, pessoal? O gráfico de distribuição. E aqui a gente não tem nenhuma informação porque a gente não lançou nada ainda, né? A gente não lançou nenhuma despesa aqui ainda. Então, aqui a gente não tem como mostrar. Mas é isso. Você lançou todos os serviços, alimentou a produção diária, tá tudo certinho, encerra o dia para fazer a consolidação. Lembra, toda a informação que você colocar nessa produção aqui, lembre de salvar aqui, tá? Salvar para sempre o banco de dados do sistema salvar e carimbar lá. No final do dia, você encerra o dia, ele faz a consolidação e vai acompanhando aqui, tá? Vai só acompanhar aqui, tá processando, porque não tem informação quase, né? Tem um serviço, uma produção de um serviço, de um dia. Então não tem quase nada aqui. E vai acompanhando, qualquer dúvida, tira aqui no guia do analista. No guia do analista. E na aba financeira você vai acompanhamento. Lembrar de sempre, toda compra que for feita, lançar no sistema e colocar para você ter essas informações aqui sempre vivas, né, fresquinhas quando você solicitar, né? Qualquer dúvida do que foi comprado, do que foi tirado, então você tem como fazer aqui uma auditoria, certo, pessoal? Esse é o sistema MDA, é um sistema feito para auxiliar engenheiros, né, mestre de obras encarregados, analistas, é, pessoal do planejamento. Então, é um sistema para o campo, tá? É um sistema para o campo e com ele você consegue sintetizar, né, a tua obra e agregar mais valor ao teu planejamento no project. Espero que ele te sirva muito bem. Ele, a primeira vez que você baixa ele, você tem aí tem 30 dias para você usar, testar, fazer a forma que você quiser, né? Testar o sistema. Após esses 30 dias, será cobrado, né, um valor de R$ 59,90, né? R$ 60 para uso do sistema. Lembrando que ele pode ser usado na tua. Esses R$ 60, 59,60 é para cada máquina, tá? Então cada máquina tem esse valor. Mas se, por exemplo, você colocar no teu computador na obra, você pode distribuir via Wi-Fi, né, usando a rede, para dezenas de computadores ou tablets que você queira disponibilizar. Você tem a opção, se você tiver um conhecimento a mais de estrutura, de colocar o sistema em uma VM, né? É, por exemplo, na Google Cloud, e trabalhar com ela online diretamente da onde você quiser. Então ele já não fica só offline, ele fica online direto. É claro que existem os custos aí, eu não sei dizer muito bem os valores, mas existe um custo para isso, mas assim, é um software muito barato para o que ele entrega,
Então, eu acredito que se usar, né, da forma correta, isso aqui verdadeiramente é um braço direito para a engenharia no canteiro de obra, né? Lembrando que esse sistema é um sistema chão de fábrica, é realmente enxergando a realidade do canteiro, né? Do pessoal que está ali no campo e das atividades sendo executadas, né? É, usando o máximo das estratégias que pode existir, né? E realizando todo tipo de parâmetro para que você consiga manter a tua obra na direção correta nos eixos. Agradeço a todos por ter visualizado, né, e ter baixado o sistema e até mais. Qualquer dúvida, os contatos estão lá na página de apresentação do sistema, tá ok?